Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, meu Deus querido, pela vida do pastor Rondon. Eu te louvo por essa família, Pai querido. Deus querido, que o Senhor tem levantado para desbravar, meu Deus querido, para levar o teu evangelho a pessoas, meu Deus, a continentes. Meu Deus querido, o Senhor tem usado de forma tão maravilhosa. Eu sei que o Senhor continua, tem projetos grandes e maravilhosos para este casal, para esta família, Pai querido. Agora ele vai ser um instrumento do Senhor, para estar falando ao nosso coração. O Senhor já entregou a ele a mensagem. Pai, queremos que os nossos ouvidos estejam atentos, abertos, e o nosso coração também, para que esta semente, ao cair no nosso coração, possa produzir frutos maravilhosos, Pai, em nome de Jesus. Que a palavra que sai da sua boca possa ser rema, possa ser, meu Deus querido, bênção para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, igreja? A paz do Senhor. Sabe por que nós tivemos o privilégio de estar lá em Moçambique? É porque nós temos um casal de pastores que tem visão missionária. Nós temos uma igreja catedral da família que tem o coração missionário. Nós temos uma igreja que é apaixonada por almas. Amém? E aí por esses 6 anos, eu acho que eu não aprendi a falar de outra coisa a não ser de ganhar almas. Amém? E é sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja hoje. Então nós precisamos de lembrar o autor de Provérbios, né, Salomão, que é atribuído a ele escreve lá em Provérbios 11:31, a parte B, ele diz assim: aquele que ganha almas, sábio é. Quem quer ser sábio aqui? Amém? Então ganhe almas, meu irmão. Ganhe almas. Porque essa é uma das condições básicas. E aí, se nós olharmos todos os setores que nós trabalhamos, nos impulsiona para uma única coisa. Se nós formos no departamento feminino, no manancial feminino, promove chá no manancial feminino, com qual objetivo? De trazer convidados. Trazer convidadas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para que eles possam aqui ouvir uma palavra. Se nós formos no programação dos jovens no sábado à noite, qual que é a grande tônica dessa programação? É convidar os jovens que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Se nós formos no manancial dos homens, se nós formos para a escola dominical, se nós formos para a igreja como um todo, o grande desafio é o mesmo: ganhar almas. Agora, o que acontece? Qual que é a dificuldade que nós temos? O que tem acontecido com o nosso povo? O que tem acontecido com você? O que tem acontecido comigo? Que nós temos estado distante dessa palavra de Deus, dessa determinação de Deus. Porque em toda a extensão da palavra de Deus, a Bíblia vai nos conduzir para esse desfecho. Então nós poderíamos fazer uma comparação, que o ganhar almas é como nós efetuarmos a colheita da nossa lavoura. Agora, para que eu e você, nós possamos efetuar a colheita da nossa lavoura, o que nós precisamos de fazer? É possível nós só sairmos e jogar a semente e daqui 90 dias, o arroz é 90 dias, o milho é pouco mais de 90 dias, nós voltarmos lá e termos a lavoura pronta para colher? Não vai ser possível. Para que nós possamos fazer a colheita, nós precisamos de fazer uma preparação. Nós precisamos de preparar a terra, nós precisamos de cultivar a terra, nós precisamos de adubar a terra, nós precisamos de irrigar a terra se necessário for, nós precisamos de ir lá capinar a terra. E aí então, eu quero convidar vocês para abrirem as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 28, e nós vamos ler 3 versículos. E eu quero pautar a minha palavra em cima desses 3 versículos, mas eu vou tirar uma palavrinha só desses versículos que eu quero compartilhar com vocês. Então a palavra de Deus diz assim, Mateus 28,
né, esse texto é conhecido de toda a igreja. Esse texto é conhecido de todos nós. E quando eu estava hoje preparando esta mensagem, a minha oração ao Senhor era no sentido de que eu pudesse falar com ousadia, que eu pudesse falar com graça, com tranquilidade, com alegria no meu coração, e que essa mesma alegria da palavra saindo do meu coração alcance também o seu coração, porque é só isso que nós precisamos. E antes da leitura, se nós lembrarmos de algumas coisas daquilo que Paulo nos orienta, que sem dúvida depois do Senhor Jesus, ele foi o maior missionário que andou por essa terra, ele resume o Evangelho numa simplicidade assim, eu não me envergonho do Evangelho. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 1, o versículo é o 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, esse Evangelho é esse Evangelho que nós precisamos de falar. É só isso, nós só precisamos de nos dispor. Você está disposto? Amém, igreja? Você está disposto? Nós estamos juntos? Amém? Então vamos passear por essa palavra. Mateus 28, 18. A palavra de Deus diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Eu quero tirar só a palavra ide do versículo 19. 3 letras. Talvez quantas vezes você já ouviu uma pregação a respeito do ide. Talvez quantas vezes você já teve a oportunidade de trazer essa palavra para dentro de você, e com o passar do tempo a gente vai preocupando com outras coisas e vamos esquecendo, ou vamos deixando assim com mais tranquilidade, isso que é um imperativo de Deus para as nossas vidas. Amém? Isaías, quando ele fala lá no capítulo 55, no versículo 11, ele fala assim: E assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, naquilo para que a enviei. Então nós precisamos de lembrar que esse ide é um imperativo do Senhor Deus para as nossas vidas. Então eu distribuí essas 3 palavras, essa palavra em 3 letras mesmo. O ide, que é imperativo, o D, que é desafio, e o E, que é de evangelizar. Talvez você já tenha ouvido isso em outras palavras, em outras pregações. Mas o que nós precisamos é de buscar a graça de Deus para a minha vida, para a sua vida, para que esse ide seja imperativo nas nossas ações no dia a dia. Porque o que acontece? Nós temos um só papel dentro do corpo de Cristo. Amém? Você pode repetir comigo? Produzir frutos. Produzir frutos. Agora, como que nós vamos produzir frutos? E que fruto é esse que nós vamos produzir? Que fruto é esse que o Senhor Deus espera que você produza? Se nós formos falar da geração, então aí só as mulheres são privilegiadas, né? Porque as mulheres podem gerar um filho, aí elas são privilegiadas. Mas esse fruto que o Senhor Deus está falando não é o da geração de filho só pelo útero, é da geração de filhos, de ganhar filhos para o Senhor Jesus. E aí o que acontece? Se eu não estiver atento,
Se eu não estiver sensível à voz de Deus, para ouvir a voz, as pessoas estão lá fora e elas estão clamando por uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, elas estão clamando por uma oportunidade de ouvir uma direção, elas estão clamando pela oportunidade de ouvir uma palavra que possa iluminar o seu caminho, iluminar a sua caminhada, e você tem tudo isso com você, mas se você não falar, como que essa pessoa vai ser alcançada? Como que essa pessoa vai ser alcançada se você não abrir a sua boca? O próprio Senhor Deus fala para nós que abra a sua boca e Ele a encherá de quê? De palavras de sabedoria, de palavras de orientação, de palavras de direção, para que você possa gerar vida, para que você possa trazer outras pessoas. Então, se nós lembrarmos aquilo que o Senhor Jesus fala lá em João 15:16, Ele deixa lá uma palavra bem definida, Ele fala assim: olha, não fostes vós que me escolheste. Por que não fomos nós que escolhemos o Senhor? É porque nós não damos conta, porque não há nenhuma pessoa boa. Não tem nenhuma pessoa boa, nós não somos bons, nós temos a oportunidade de nos tornarmos bons no Senhor Jesus, mas não existe nenhum de nós que faça o bem, se não for pela graça do Senhor Jesus. Então ele fala: não fostes vós que me escolhestes, mas antes fui eu quem vos escolhi, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então olha a simplicidade do Evangelho, nós precisamos de dar fruto. Aí nós sabemos lidar com o nosso quintal, nós sabemos lidar com o nosso pomar, nós sabemos lidar com a nossa hortaliça, nós sabemos lidar com a nossa lavoura. E a nossa vida espiritual? O que é mais importante, né? Essas coisas todas são muito importantes, sim, mas a nossa vida espiritual é, sem dúvida alguma, a coisa mais importante que nós temos, e é isso que nós vamos apresentar diante de Deus. Quando nós chegarmos diante do nosso Deus, Ele não vai falar lá da nossa machamba, Ele não vai falar da sua hortaliça, Ele vai falar da sua vida espiritual. Então é a nossa vida espiritual que tem sentido, é ela que deve ter fundamento nos seus princípios, no seu propósito. Então, quando nós temos esta oportunidade de podermos buscar a graça do Senhor Jesus, para que nós possamos produzir fruto, perder as oportunidades. Aí, quem proporciona as oportunidades para você? É o Senhor Jesus. E quais são as oportunidades? Todos nós temos as mesmas oportunidades? Não, cada um de nós temos oportunidades diferentes, mas todas elas com o mesmo propósito, de ganhar almas. De ganhar almas. A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o seu coração? Do que está cheio o seu coração? Seu coração está cheio de Deus? Então todas as oportunidades que você tiver, você vai querer compartilhar. Todas as oportunidades que apresentar, você vai querer compartilhar dessa graça, dessa maravilhosa graça, que eu e você um dia recebemos isso graciosamente. Agora, o que nós precisamos? Por que a gente encontra tanta dificuldade? Por que a gente encontra tanta barreira nesse processo de nós gerarmos fruto, de nós produzirmos frutos para o Senhor Jesus? Sabe por quê, meus queridos? É porque o inimigo nosso, o inimigo das nossas almas, não quer que você seja produtivo. Mas nós precisamos de dar um basta, nós precisamos de romper, nós precisamos de avançar, nós precisamos de estabelecer objetivos para as nossas vidas. E se nós não estabelecermos metas, sabe o que vai acontecer?
você vai fazer 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, e se você não estabelece meta, você não tem nada para cumprir, porque você não tem estabelecido. Então, diferente como nós conduzimos as nossas vidas físicas, nós precisamos de também ter metas para a nossa vida espiritual. E a nossa meta não resume somente em ter um tempo de oração, um tempo de leitura, um tempo de jejum, mas ter um tempo também de ganhar almas, de semear essa palavra, porque o Senhor Deus vai usar você com autoridade, vai usar você com intrepidez, para que você possa saquear o inferno e povoar os céus. Agora, você não pode falar assim, não, eu tenho lá na minha igreja, eu tenho pastores, eu tenho diáconos lá na minha igreja, eu tenho presbítero lá na minha igreja, eu tenho líder dos departamentos. Olha, esse negócio de pregar a palavra não é para mim, eu só sou crente. Eu só vou na igreja, dou o dízimo, dou as ofertas, contribuo com a obra de missões lá para o exterior, contribuo com a obra de missões lá para o nosso irmão Wellington e Zaqueu. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas acontece que aquele que te chamou, ele tem mais para você fazer, e você é capaz de fazer, e ele só quer que você se disponha, que você se lance nas mãos dele. Você imagina se você tivesse que fazer com a sua vida espiritual, como é na sua vida física? Quando você estabelece um alvo lá na sua empresa, você tem que criar metas, você tem que criar planejamento. Você pode ser bem sucedido no planejamento, você pode falhar no planejamento que você fez, aí talvez a sua meta não é alcançada, mas na vida espiritual você não precisa de estabelecer esses projetos, porque ele já existe aqui na palavra de Deus. Amém? Ele já existe. Você não vai falar assim, olha, eu sou o Rondon e tenho uma nova palavra para salvar a vida do Pedro, do Joaquim. Não, não tem. É o Senhor Jesus que é o Salvador da minha vida, da sua vida e daquelas pessoas que você for falar dessa maravilhosa graça do Evangelho. Amém? Então, quais são as oportunidades que nós temos? Eu quero numerar pelo menos 3 oportunidades que nós temos todos os dias. Todos os dias, oportunidades simples de nós falarmos do Senhor Jesus, oportunidade simples de fazer esse ide, esse imperativo, esse desafio nas nossas vidas, mas nós precisamos dessa simplicidade para falar desse Evangelho, para falar das coisas gloriosas, das coisas maravilhosas que Ele tem reservado para mim, para você e para todos aqueles que creem. A melhor maneira de nós evangelizarmos, você mora num prédio? Quantos apartamentos você tem lá no seu prédio? Ou será que você tem um só apartamento no seu prédio? Será que você já preocupou de um dia descer, encontrar com seus vizinhos? Ou talvez as mulheres que são tão prendadas nessa área, né? Sabe, irmãos, eu fico pensando aqui, o que seria de nós os homens sem as mulheres? Nós estávamos perdidos, viu? Nós não dávamos conta de fazer nada. Então você tem uma esposa do seu lado, dá graças a Deus, porque é o melhor presente que você já recebeu na sua vida. Porque a própria palavra de Deus fala que se o homem encontra uma esposa, encontra um tesouro de valor inestimável. Então talvez nós moramos no prédio lá, tem 20 anos que você mora no prédio, talvez você não conhece 3 dos seus vizinhos. Aí a sua esposa conhece pelo menos 10, 12, conhece quase todo mundo, porque as mulheres têm um dom especial. Então, use a sua esposa para auxiliar você no seu programa de evangelismo, no seu projeto de evangelismo, porque você pode ter certeza que ela já foi lá, já fez um bolinho, já levou uma sobremesa lá um dia, já levou alguma coisa. Leva a oração, convida para o chá do manancial feminino. Então, nós não gastamos o tempo com aquilo que é importante, porque isso é a coisa mais importante. O que é que você vai levar? Ah, eu tenho 15 empresas,
Mas e a hora que você morrer? O que adianta? Eu tenho 2 hospitais, eu tenho 5 fazendas, tudo isso é bom, tudo isso é graça de Deus, tudo isso é bênção de Deus, né? Robson, né? Eu lembro de você no programa há muitos anos lá atrás, né? Eu vendi 15 milhões de CD. Glória a Deus, porque muitas vidas foram alcançadas por essas músicas. Mas e quantas pessoas você ganhou para o Senhor Jesus? Será que nós podemos fazer essa pergunta? Quantas pessoas? Nós estamos em junho, hoje é dia 15 de junho. Falta 15 dias para dar a metade certinha do ano. Será que você ganhou uma alma para o Senhor Jesus esse ano? Até agora? Ou vamos retroceder? Será que no ano de 2015 você pôde apresentar uma alma para o Senhor Jesus? Nós temos que lembrar, igreja, esse papel não é dos líderes, não é só dos pastores, dos evangelistas, dos diáconos. Esse papel é dos pastores, dos evangelistas, dos diáconos, dos presbíteros e seu. Porque o trabalho da igreja é um trabalho conjunto, é um corpo, é uma engrenagem. Então, a primeira área que nós temos para evangelizar e que nós não fidelizamos essa área, que nós desperdiçamos as oportunidades, são os nossos vizinhos. É a primeira área. Nós passamos o tempo, nós temos vizinhos. Se você mora numa casa, então eu falei do prédio, né? O missionário não falou da casa. Então, se você mora numa casa, você tem vizinhos para a sua direita, você tem vizinhos para a sua esquerda, você tem vizinhos pelo lado do fundo da quadra, você tem vizinhos pela quadra da frente, para a sua direita, para a sua esquerda. Então, todos nós temos oportunidades. O que é que você tem feito? Se o Senhor Jesus estivesse aqui agora fazendo essa pergunta para você, Ele deu tudo para você. Ele deu a vida, Ele deu a palavra. Você não tem que empenhar nada seu, você só tem que dedicar o seu tempo para fazer isso. Amém. Amém. Olha, a pastora ama esse testemunho, né? Glória a Deus. E é um testemunho que muitos de vocês já ouviram. Eu quero compartilhar ele, porque eu tenho pedido ao Senhor, sabe o que eu peço ao Senhor? Graça, para que eu não perca nenhuma oportunidade. E antes de eu contar o testemunho, sabe o que aconteceu comigo há uns... Talvez, seguramente, há uns 20 anos, uns 23 anos atrás. Eu estava no escritório e aí eu tinha pedido à secretária para fazer uma ligação e ela fez, passou e terminou e eu precisava de fazer outra e eu confiei na mente. E eu peguei e disquei o número lá, aí atendeu uma senhora do outro lado. Aí a hora que atendeu, não ia atender uma senhora. Aí eu pedi desculpa para ela e falei assim, olha, eu liguei errado. Ela falou, não senhor, o senhor não ligou errado. Olha para você ver o que é uma pessoa aproveitar a oportunidade. Ela falou assim, não senhor, o senhor não ligou errado. O senhor ligou para mim porque o senhor precisa de ouvir do Senhor Jesus. E eu quero aproveitar essa ligação para mim falar para você a respeito do Senhor Jesus. Aí eu falei assim, amém minha irmã. Que coisa boa, estou muito feliz. Aí nós conversamos ali, ela falou assim, olha, meu irmão, eu não perco uma ligação. Eu não perco uma ligação. Aí o que acontece conosco? Talvez se uma pessoa liga uma ou duas vezes, você vai lá e pega o telefone. O que você quer aqui? Você não está vendo que você está perturbando demais e desliga o telefone? Talvez aquela pessoa precisava de ouvir uma palavra de amor naquele momento. Aquela pessoa precisava de ouvir um testemunho ou de ouvir somente uma coisa assim, olha, Jesus te ama. Você não ligou errado não, confere aí, mas você ligou aqui para ouvir, Jesus te ama. E pronto, e Deus abençoe o seu dia.
Mas nós somos tão agitados, tão impacientes, tão corridos, e nós perdemos as oportunidades. E assim como essa mulher do telefone, nós perdemos a oportunidade. Quem anda de ônibus, todos os dias você faz pelo menos 2 roteiros. Você faz o de ida e você faz o de volta. Todo dia senta uma pessoa diferente do seu lado. E o que você faz? Põe lá o seu fone de ouvido, ouvindo música evangélica, eu creio e confio. Mas você põe o fone de ouvido, você anda 20, 30 minutos com aquela pessoa e você não tem a coragem de falar do amor do Senhor Jesus. O que acontece conosco? Qual que é a dificuldade de nós falarmos dessa maior preciosidade que nós temos? A maior preciosidade é a coisa mais simples que tem, meus irmãos. Eu desafio você, põe no seu coração no dia de hoje, de falar assim: Senhor, a primeira oportunidade que o Senhor me conceder, eu quero falar do Evangelho do Senhor, e você vai ficar surpreso de ver como as pessoas são receptivas, e como as pessoas têm carência de ouvir a palavra de Deus. Elas estão buscando, elas estão pedindo assim: por favor, alguém fale de Jesus para mim. Então eu tenho pedido ao Senhor para aproveitar as oportunidades, em todos os lugares, aonde eu passar, aonde eu for, aonde eu estiver, eu gasto tempo, porque isso é prioridade na minha vida, é prioridade. Então, e as pessoas estão carentes. É isso que nós precisamos de lembrar. Então vamos falar do testemunho lá do pastor Assani. Um homem ganho por uma boleia, como fala lá em Moçambique. Lá em Moçambique, a carona não é carona, fala boleia. Se vai na garupa da bicicleta, é boleia. Se vai no carro, é boleia. Não interessa se é lá na carroceria, é boleia também. Então nós fomos fazer um culto a 85 quilômetros na selva. E a Macangueire, a pastora Cássia conhece lá, o pastor Salmo conhece. Quase todas as equipes que foram a Moçambique, nós tivemos o privilégio de levar em Amacangueire. Sabe por quê? Porque é prazeroso. Um homem que não sabia ler. Amém, irmãos? Um homem que não sabia ler. E que no dia que eu fui lá, eu fui para ver os hipopótamos. Lá naquele rio, segundo eles, tinha mais de 32 hipopótamos. E naquele dia não saiu um hipopótamo, nenhum. E aí o companheiro que tinha convidado ficou sem graça. Eles hoje talvez estão lá para baixo, pastando e tal. Aí a hora que a gente está voltando para o carro, vem aquele homem lá, e o tratamento deles é papá, e ele vem: papá, por favor, papá, eu preciso de socorro. Eu falei: sim, meu filho, pode falar, o que você precisa? Ele falou assim: olha, minha mulher deu parto, e a placenta não recolheu, e não tem transporte aqui, ele fica a 17 quilômetros da rodovia. E se você vai para a rodovia, não é certeza, porque é uma estrada de terra, na zona, lá na selva mesmo. Não é certeza que vai ter um carro qualquer hora que você chega, não tem um ônibus que passa no horário certo, que você pode ir de manhã, ou pode ir depois do almoço, ou pode ir no final da tarde. Não existe isso lá. E ele falou assim: olha, então eu preciso de um socorro para levar ela para a cidade. Eu falei assim: então tá bem, entra aqui no carro e nós vamos lá na sua casa. Ele falou: papá, não tem jeito do carro chegar lá em casa. Não tem estrada para o carro chegar lá. Mas eu posso buscar ela lá rapidinho. Eu falei: pois então vai buscar. Aí ele ajoelhou e falou assim: papá, o senhor vai me esperar? Ele ajoelhou e falou: papá, o senhor vai me esperar? Eu falei: vai buscar a sua mulher, porque eu vou te esperar. E aí passou uns 30 minutos. Chega aquele jovem lá, molhado de suor, carregando a mulher no braço e outra mulher trazendo a bebezinha. E aí nós fomos para a cidade.
A hora que chegou lá na cidade, deu tudo certo, nós encaminhamos o médico, né, fez a curetagem na esposa dele, ela chama Rosa, está tudo bem. Aí eu não tinha uma Bíblia aquele dia dentro do carro, mas eu tinha uma revista da escola dominical, amém? Não tinha uma Bíblia, mas tinha uma revista. Aí ele falou assim: papá, o senhor salvou a vida da minha mulher, salvou a vida da minha filha, então o senhor vai dar o nome para minha filha e vai marcar o seu telefone. Aí eu peguei a revista, era mês de agosto aquilo, agosto de 2011. Eu peguei a revista, escrevi o meu nome, o telefone, e coloquei o nome, a nossa filha caçula é de agosto, a Maressa. Eu peguei e dei o nome para aquela bebezinha de Maressa. E tudo bem. Aí cheguei em casa, compartilhei com a minha amada. Olha o quanto que as mulheres é uma bênção. Eu falo que nós homens sem as mulheres não somos nada. Aí ela correu lá e já arrumou um kit lá de roupa, lá de bebê. E nós fomos lá no hospital no outro dia entregar o kit de roupa lá para o bebê, para a bebezinha. E pronto, e a Sânia foi embora. E aí, passou uns 3 meses. Eu vou no mercado, encontro ele lá no mercado. Ele falou: olha, papai, eu trouxe uma cana aqui para mim vender, mas eu queria ir lá na sua casa. Levo ele em casa, a gente ora com ele almoça lá com a gente, e aí ia dormir lá junto com as canas. Falei: vai dormir lá em casa, porque tem local para você dormir. Então, isso passou 6 meses. Quando foi no início do ano, ele foi lá em casa e falou assim: olha, papai, eu tenho um testemunho para dar para o senhor. Primeiro, eu quero ser pastor lá de Amacangueire. Foi a primeira coisa que ele falou. Eu quero ser pastor lá de Amacangueire, porque nós temos uma grande comunidade lá. E ele falou assim: olha, papá, eu não sabia ler. E aquela revistinha que o senhor me deu, eu aprendi a ler. E muitas vezes à noite, pode bater, se é para o Senhor Jesus, é o melhor que nós podemos fazer, porque Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória, amém? Aí ele falou assim: olha, papá, eu pendurava a lamparina para mim ler, aí muitas vezes eu segurava, quando eu cansava, minha mulher vinha e segurava a lamparina para mim juntar as letras, para mim aprender a ler. E aí você sabe o que era mais curioso? É que qualquer assunto que estava na revistinha, ele sabia as referências de cor. Aí você tem Bíblia, você tem energia elétrica, você tem ar-condicionado, você tem cadeira confortável, você tem tempo, já foi alfabetizado, você é engenheiro, é agrônomo, é veterinário, é médico, é professor, pastor, evangelista, presbítero, diácono, crente. E qual o tempo que você dedica para a leitura da palavra de Deus? Ele falou assim: olha, pastor, eu aprendi lá como o Senhor Jesus falou com Pedro. A hora que ele chama ele lá em Mateus, lá, falou, nem eu sei a referência de cor, não sei agora, eu vou confessar, eu não sei, não lembro agora. Ele falou assim: então como Jesus falou com Pedro lá, que estava chamando ele para ser pescador de homens, que a partir daquele dia ele ia deixar de ser pescador, ia fazer dele pescador de homens. Eu aceitei o chamado e eu vou ser a Sânia pescador de homens. E ele é pescador no natural. Ele é pescador, lá tem um rio, nós fizemos no projeto de auxílio aos pequenos negócios, nós compramos uma rede lá, o conjunto de redes para ir a Macangueira. Então eles depois levantaram o dinheiro, pagaram missões novamente e eles pescam para a comunidade. E ele falou: então eu vou ser um pescador de homens. E aí quando foi em julho, então nós fomos estreitando o relacionamento, e aí quando foi julho, ele falou assim, aí ele voltou e ele chegou em casa. E ele era rasta. O tempo é terrível mesmo, né? Oh, Jesus. Aí ele usava o cabelo Rastafari. E esse tipo de cabelo em Moçambique é o cabelo que as pessoas descomprometidas usam. Você não vai achar nenhuma pessoa normal em Moçambique com cabelo Rastafari.
É só quem é usuário de droga, de bebida, é quem está envolvido no crime, ou seja, seria quase uma identidade deles. Aí ele chegou em casa e falou assim: papai, o senhor pode estar preocupado por que eu tenho o meu cabelo assim? Eu tenho o meu cabelo assim porque quando eu nasci doente, e minha mãe me levou no feiticeiro, e ela me deu para o feiticeiro. E o feiticeiro então fez os trabalhos dele lá, e eu sarei, e ele fez a minha mãe fazer um voto com ele, que eu nunca poderia cortar o meu cabelo se não fosse na presença dele. Que se eu cortar o meu cabelo fora da presença dele, eu ia morrer. E passados os tempos, quando eu estava lá por volta dos 17, 18 anos, eu fui uma vez e cortei meu cabelo. E eu comecei a passar mal, e aí minha mãe teve que levar lá, e ele falou assim: olha, por essa vez você não vai morrer. Mas se você fizer isso mais uma vez, você vai morrer. Aí eu peguei e falei para ele assim, falei: olha, pastor não, a Sani, a palavra de Deus, ela é bem clara. E a palavra de Deus fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eu falei: agora não sou eu que vou falar para você quebrar o voto, não sou eu que vou falar para você assim, vai lá cortar seu cabelo agora. Mas o que eu vou falar para você é o que a palavra de Deus fala, o que ela assegura para todos aqueles que crê, para todos aqueles que confiam, para todos aqueles que esperam no Senhor Jesus. Eu falei: se você for lá no Salmo 91, no versículo 8 e 9, você vai ver a palavra de Deus falando que praga nenhuma chegará até a tua tenda, e arma nenhuma forjada contra nós prosperará. Então você tem que saber que hoje você é livre, porque a palavra do Senhor põe você na condição de livre. Livre, você é livre. E aí eu orei com ele, e ele ficou ali por casa. Natália estava no Manancial das Mulheres, e Manancial das Mulheres lá não termina 15, 17 horas, termina 19, 20. E aí o Hassani saiu, e eu estava cuidando do outro trabalho. E aí, quando Natália chegou, ela foi a primeira a ver. A hora que o carro lumiou lá na sacada da cozinha, estava o Hassani com a cabeça raspada. Aí ela foi lá e ele falou assim: olha, não, papai missionário falou comigo, eu fui lá e cortei meu cabelo e não tem nenhum problema mais. Então ele já cortou o cabelo 1, 2, 10, nesses últimos 5 anos, já cortou o cabelo todas as vezes, só usa o cabelo raspadinho, nunca mais teve doença, foi lá na família dele, visitou a família dele e deixou uma igreja plantada lá, porque é outra província. Então, trabalho do Hassani, lá em Amacangueira, nós temos 4 igrejas. Um homem que não sabia ler, mas você sabe por que ele aprendeu a ler? Você sabe por que ele recebeu uma revista da escola dominical? Porque você tem um coração missionário. É porque você tem um coração, você tem um casal de pastores que tem visão missionária. É só por isso. Porque se você não tivesse o coração, mas se você tivesse o coração e os pastores não tivessem essa visão, não ia ter esse alcance também, não adianta. Sabe qual que é o maior sonho de muitos missionários em Moçambique? É os seus pastores irem lá. Esse é o maior sonho. E nos 6 anos que nós tivemos lá, nós tivemos só 1 ano que a gente não teve os nossos pastores em Moçambique. Então, um casal de pastores que tem visão missionária. Aí gera uma igreja com visão missionária. Amém? Mas nós precisamos de lembrar, o que a pastora falou? Eu levei o Timóteo no banheiro, ela falou missionário urbano, missionário transcultural, foi isso que a senhora falou? No início aqui? Amém? Está certo? Então, nós temos outra oportunidade, é muito bom fazer missões lá fora, mas nós temos que fazer missões aqui. Amém? Nós temos que fazer missões, nós temos que cumprir o ID do Senhor Jesus. E eu preciso já de encerrar. Eu quero encerrar ainda falando de outra área que nós temos a oportunidade de ganhar pessoas na sua empresa, no seu trabalho. Quantos colegas, quantas empresas, os seus donos, os seus patrões são crentes. E essa empresa não faz um culto semanal,
ou não faz um culto mensal, ou não faz um culto quinzenal. Mas eu tenho uma direção para você. Se você é um pouco acanhado, se você é um pouco tímido, eu quero primeiro estimular você a perder essa timidez. Mas aí você tem auxílio aqui na igreja. Aqui existe um projeto chamado Ação Empresarial. Pode falar com o Dr. Cássio, convida o Dr. Cássio que vai alguém do Ação Empresarial lá na sua empresa para orar com seus funcionários, para falar da palavra de Deus lá. Talvez você é um pouco tímido, então a igreja tem mecanismos para auxiliar você. Mas eu quero estimular você a aproveitar essa oportunidade. Os seus colegas de trabalho. Ah, missionário, eu tenho feito, eu tenho falado. Mas será que você tem falado com paixão? Será que você tem falado com desejo no seu coração? Você tem insistido? Porque a necessidade que nós precisamos e que nós temos é de falar, de continuar falando, de pisar. Lá em Moçambique fala pisar, repisar. É você estar repetindo aquilo que você está falando. Então nós precisamos de aproveitar essas oportunidades que vêm todos os dias. E aí eu quero encerrar com um testemunho de uma menina, que a Bíblia nem põe o nome nela. Israel foi invadida, está lá em 2 Reis, no capítulo 5. Depois vocês podem ler lá. Ela é levada como escrava para a Síria. Ela tinha todos os motivos para não falar do Senhor Jesus em hora nenhuma, porque ela estava separada da mãe, estava separada do pai, estava separada dos irmãos, e ela estava lá como escrava. E olha, quando você tem no seu coração esse sentimento de que você é portador de boas novas. Aí aquele senhor daquela casa era um grande comandante do exército da Síria. E o que aquele homem tinha? Uma lepra. E quem tinha uma lepra naquele tempo estava condenado à morte, não tinha outra coisa. E tudo que ele fazia não mudava nada. Aí essa jovenzinha, que tinha um coração missionário, que tinha um coração ganhador de almas, o que ela fala para a senhora dela? Ela chama a senhora e fala assim: olha, senhora, em Israel tem homens de Deus. Amém, irmãos? Você é o Israel de Deus? Amém, igreja? Você é o Israel de Deus? Então aquela menina fala assim: olha, aonde que ela, se fosse um sentimento natural nosso, a desejar para esse cara morrer, porque se ele morrer eu posso ser liberta, posso voltar para a minha terra. Mas ela tinha um sentimento que era maior, talvez, do que esse desejo que estava lá no coração dela. E ela fala assim: olha, lá em Israel tem homens de Deus, fala com o meu Senhor, para que ele vá a Israel, porque alguém vai orar por ele, e ele vai ser curado. O que nós podemos ter de exemplo de uma menina dessas? Escrava, separada da sua família, longe do seu povo, longe dos seus costumes, longe da sua cultura, está em outro país, foi levada cativa, foi levada como refém de guerra, como prisioneiro de guerra, está servindo numa casa. E aí ela não perde a esperança e a convicção que ela tinha que em Israel tem um Deus. E você é o Israel de Deus para os dias atuais. Quantas oportunidades então Deus está gerando para você todos os dias. Amém? Vamos colocar de pé. E eu quero convidar você. Se você foi tocado, se você acha que você pode renovar a sua aliança com o Senhor Jesus, eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar com você, para que você possa ser um aproveitador das oportunidades. Então, se você entendeu que é necessário ter mudanças, venha aqui à frente. Eu quero convidar você e nós vamos orar, e eu quero encerrar a minha palavra, para que você possa ser um ganhador de almas, para que
você possa viver aquilo que a palavra de Deus está falando, lá em João 15:16, ele está falando, olha, não fostes vós que me escolhestes, mas antes fui eu quem vos escolhi, e vos nomeei para que vades e dê fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então o Senhor Jesus está dando oportunidade hoje, para mim e para você, para nós renovarmos essa aliança, essa expectativa de sermos um ganhador de almas, de ser homens e mulheres que não se envergonham do Evangelho, de ser homens e mulheres apaixonados, de ser homens e mulheres que a partir de hoje têm um novo posicionamento no Senhor, tem uma nova diretriz de falar a partir de hoje, Senhor, até hoje se eu não fiz o melhor, eu quero fazer o melhor, que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê as estratégias, porque as estratégias estão nas mãos do Senhor, amém? Então vamos curvar a nossa cabeça, vamos pedir ao Senhor, você que está aí, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar esses nossos irmãos que vieram aqui à frente, para que eles façam diferença, e você também faça diferença na sua vida, você faça diferença na vida daqueles que estão próximo de você. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar aqui agora cada um dos meus irmãos, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, homens, ó Pai, Senhor Deus, e mulheres, jovens e crianças, ó Pai, ó Deus, que tem um propósito no seu coração, um propósito de ser ganhador de almas, um propósito de ser frutífero, ó Pai, ó Deus, um propósito, ó Pai, Senhor Deus, de cumprir o ID do Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que a graça do Senhor seja manifesta, ó Deus, para que o Senhor levante no nosso meio, a cada dia, homens e mulheres, ó Pai, homens e mulheres comprometidos com o Evangelho do Senhor Jesus, um Evangelho de ganhar almas, um Evangelho de se doar a favor daqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado, ó Pai, pelo fato de um dia termos sido alcançados pela Tua palavra. Ó Deus, aleluia. Visita o coração de cada um dos Teus filhos aqui, ó Pai. Ó Deus, e que nós possamos nos alegrar no Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Aleluia. Amém. Amém. E falar para Ele, Senhor, eis-me aqui. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.